Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar então dicas de literatura brasileira atual, ou seja, vários livros que nós vamos ler ao longo do mês. E vamos aqui dar uma passando, né? Só apresentar os livros. Ana Miranda, né? Não precisa apresentar, Ana Miranda já conhece vários livros, a gente já comentou aqui. Gosta muito de fazer biografias romanceadas, né? Ou seja, ela pega vidas reais, né? Igual ela fez Gregório de Matos. E neste livro aqui é o Gonçalves Dias, né? 200 anos de Gonçalves Dias. E ela vai, a partir de cartas, né? A partir de relatos, cartas, ela vai reconstruir a época do Gonçalves Dias, né? Primeiro poeta romântico, etc. Né? Então, dispensa apresentações. A Ana Miranda é muito conhecida por essa questão histórica, né? Romances históricos, em que ela aproveita justamente personagens, épocas históricas, né? E aí ela faz romances que são essa questão, né? História, ficção, tem um pouco de biografia, né? Inclusive ela é famosa também pelo Amric, né? Amric, o Desmundo, né? O Boca do Inferno, né? Que é do Gregório de Matos. Ela tem um livro também sobre o Augusto dos Anjos, né? Que ela vai falar sobre a vida do Augusto dos Anjos, a obra, né? Então, ou seja, ela Miranda, ela está nessa fronteira, né? Entre ficção e essa fronteira de biografias, né? Ou seja, o que você pode falar da vida de alguns autores? E ela tem essa linguagem muito poética, né? Inclusive aqui no Amric, no Desmundo, é uma linguagem bem poética, né? Assim, a prosa poética, né? Tá? A mistura, você não sabe, isso é um poema sem estrofe, é um poema sem verso, ou é uma prosa poética, né? Então essas questões. Então fica a dica, nós vamos ler com calma esse livro aqui e vamos comentar uma leitura mais atenta de Dias e Dias, falando do Gonçalves Dias, né? Poeta romântico brasileiro. Nessa questão também de fronteiras, né? Entre as biografias, autobiografias, autoficção, ficção, nós temos o Ricardo Lísias, que tem o livro Divórcio. E é interessante que, à primeira vista, parece que realmente ele vai falar do processo de divórcio, etc. e tal. Só que ele vai usar esse tema, né, assim, muito complicado, muito, né, assim, muito dramático, da vida pessoal dele, porque ele está misturado aqui, né? Ele, eu estou na minha obra, né? Eu estou no meu livro. Por quê? Porque aqui a voz que está narrando, o narrador, o protagonista, se confunde muito com o autor, né? Então, por a gente fala que a autoficção, a gente viu lá no Vento da Baleia, né? No Soldado de Salamina, lá do Javier Cercas, né? Que é o espanhol, então ele trabalha muito essa autoficção, no Murakami, que é o japonês. Então vários autores estão usando a autoficção, né? Você mistura ficção, realidade, autobiografia, tudo misturado, né? Porque o autor está na obra, né? Então ele está o tempo todo falando da construção da obra. Por exemplo, ele está falando do romance, ele está falando de divórcio, que é um processo de divórcio, e ele está aqui se vingando da ex-mulher, né? Então ele está ao mesmo tempo, né? Está contando a história da família, então está contando a história do bisavô que veio para o Brasil e trabalhou com comércio, ficou rico, né? Então o bisavô dele que veio lá do Oriente, né? Que ficou rico no Brasil, né? Assim, então ele é lá nos anos 30, né? Aliás, aí nos anos 20, né? Nos anos 30 ele faliu, nos anos 29, crise de 29 ele faliu, aí depois começou de novo. E ele teve várias propriedades, né? Então depois, quando ele morreu, deixou herança para a família. Então todo mundo ficou disputando. Então ele está contando a história desse processo de divórcio. Ao mesmo tempo ele está contando a história de que ele participou da São Silvestre, né? Que é uma corrida aqui no Brasil. É uma corrida e ele vai mostrar os treinos que ele vai fazendo, né? A marcação de tempo. Então é interessante que os capítulos, inclusive, são isso, né? Os quilômetros da São Silvestre. Hoje eu corri tantos quilômetros. Eu estou treinando aqui, né, para correr, do meu fôlego e tal. Então, a gente está narrando várias histórias que você acha que é uma só, né? O cara está aqui lamentando que o divórcio, né? Está lamentando a separação. Ele ficou casado 4 meses, né? Interessante. Ficou casado 4 meses, aí descobriu o Diário da Mulher, aí tem trecho do Diário da Mulher aqui. Mas isso aí é só uma cortina de fumaça, né? Que na verdade ele está contando a história dele. Está contando a história dos jornalistas de São Paulo, né, porque ele está no meio cultural, ele é um escritor. Então ele está contando dos jornalistas que se aproximaram dele porque ele ficou famoso. Inclusive essa jornalista que virou a mulher dele também se aproximou dele porque ele ficou famoso. E essa mulher, ela coleciona, né, assim, amantes no meios artísticos, né? E aí tem várias cenas que são reais, né? Tem várias citações de pessoas que são reais, governos que são reais, né? Ele fala do Fernando Henrique, fala do Lula, fala a questão do Festival de Cannes, né? Festival de Cinema. Diretores de cinema que realmente existem, filmes que realmente existem. Então, ou seja, é uma coisa assim, meio ficcional e meio realidade, porque realmente, se você conferir as datas, né? A história acontece em 2010, 2011, 2012, e aí vai acontecer antes, né? Você vai narrar o que aconteceu antes, né, do divórcio, o processo de divórcio, né? Ou seja, a depressão que ele ficou, né? É complicado a questão jurídica, né? A escolha de advogado e tal.
Mas só que tudo isso é contado assim em fragmentos, né? Ou seja, não é linear, ele vai e volta na história, né? E vai contar a história da família, né? Então ele está narrando a história dele, né? A vida artística de São Paulo, narrando os jornalistas, né? O fato dos jornalistas se envolverem com as fontes, interessante isso também, né? E a personagem mais interessante do livro é justamente a ex-mulher, né? Eu achei assim, interessantíssimo, porque o protagonista, o narrador, assim, ele é meio irônico, ele é meio dramático, ele é meio depressivo e tal, mas a personagem que ele quer se vingar, que é a ex-mulher, é a mais interessante, né? Porque ela sempre está um passo à frente dele, né? Ela sempre faz uma coisa que ele não previu, né? Então ela é imprevisível. E ele fica o tempo todo tentando destruir a imagem dela, só que nessa tentativa de destruir a imagem dela, ele fez dela a melhor personagem do livro, né? Então, geralmente o vilão é mais interessante que o mocinho, né? Então isso aqui é um caso de a vilã da história é mais interessante que o mocinho fica lamentando a vida aqui, né? Meio choramingas, né? Então, muita gente não gostou, né? Então é aquele autor assim, que muita gente gosta e muita gente não gosta, né? Então, o Ricardo Lísias, com essa mistura de realidade e ficção, algumas pessoas até acharam que ele realmente roubou o diário da ex-esposa, né? Ele falou tudo de ficção, que a ex-esposa que é uma ficção também, que ele criou por romance, então vai saber, né? Porque como ele se mistura na narrativa, então você não sabe o que é ficção, o que é realidade. Então, por exemplo, pode acontecer esse divórcio mesmo ou não, né? Mas não é isso que interessa, né? Ou seja, não interessa a vida do autor, né? Você vai ler um livro, você vai interessar com a vida do autor. Então imagine que cada livro que você lê a biografia do autor, né? Então você vai ter que ler 2 livros, né? A obra, e eu vou ter que ler agora a biografia do Ricardo Lísias, né? Então assim, não faz sentido, né? Mas é interessante o tom irônico, né? E esse modo de contar os bastidores do mundo artístico, né? O jornalismo artístico, a gente conhece pouco jornalismo artístico, né? Que é esses jornalistas que frequentam a cena artística, né? Bastidores de filme, bastidores de séries, bastidores de lançamento de livro. Então, são pessoas que se aproximam dos escritores, dos artistas, né? Para conseguir esses furos de como é que você fez esse romance? Onde é que você vai lançar o próximo romance? Esse romance é baseado em pessoas reais, né? Então, você vai lançar um novo filme, o filme é sobre o quê? Então, essas pessoas do meio artístico, esses jornalistas, né, do meio artístico, eles se envolvem com os artistas, né, pelo glamour da arte, né? Quero casar com um artista, né? Igual a jornalista aqui, que ela gostou de casar com um escritor, mas ela não gostou da pessoa, né? Que é o narrador no caso, não deu certo, né? O santo não bateu, como dizem, né? Então, mas é a ideia do glamour, né? Agora eu casei com um escritor e tal. E aí ele vai ironizando isso, né? E vai contando também as hipocrisias da classe artística, né? Porque aqui ele vai falar dos jornalistas, vai falar de escritores, pessoas do mundo artístico que eram amigos, né, em comum do casal, mas ficaram do lado da mulher, por exemplo, no caso, né? Então tem essas questões assim, muito, muito irônico, né? É um autor que muita gente gosta, mas a gente não gosta, né? Então né? Igual a gente viu lá o Michel Houellebecq na França também, que tem um pouco de autoficção, e tem gente que odeia e tem gente que ama, né? Então aquele autor não eu odeio, né? Outra dica de literatura brasileira é a Micheline Veruschi, que lançou, né, ganhou o Jabuti pelo o Som do Rugir da Onça, que é de 2021, e já que ela ganhou o Jabuti, né, agora tá né, eles estão relançando então esse livro também, ficção brasileira, romance Caminhando com os Mortos. Não li, então entrou para a lista, né, justamente porque agora também está na minha lista o Som do Rugir da Onça, que é do Pernambuco, né, a autora de Pernambuco, Micheline Veruschi, e é aquela prosa poética, né, a verdadeira prosa poética, em que a poesia está na prosa, né, bem Mia Couto, assim, me lembrou uns trechos de Mia Couto, então eu vou ler comentar o enredo, né, e esse da Onça, o pessoal fala Onça Veruschi, né, tem o pessoal Onça Veruschi, que fez muito sucesso esse livro, assim como o Torto Arado, né, do Itamar Vieira Júnior, que está lançando outro livro já. Então, ou seja, tem esses autores aí que estão sempre produzindo, e são autores da novíssima geração, né? Então fica a dica aqui, nós vamos comentar com mais calma. Hoje é dica de leitura, romance anterior então ao Rugir da Onça, né? Esse aqui, Caminhando com os Mortos, que também vai falar de certo modo, né? Vai envolver um pouco de violência, né? Acho que vai lembrar um pouco do Torto Arado, sabe? Tô achando assim. No que eu fui aqui, me lembrou uma coisa. Será que eu vou ter que fazer um outro vídeo do Torto Arado, né? O Sertão é Perigoso, né? Porque tem umas partes aqui assim que parece que ela vai ressaltar essa questão da violência, né? Então vamos ver se comentada, elogiado pelo Manuel Dávila e Bianca Ramoneda, ok? Que ela tem o pessoal já está elogiando, né? Vamos lá, mais prosa poética, só que contos. Prosa poética, só que contos. O poeta Paulo Henriques Brito, né? Poeta, tradutor, todo mundo conhece, né? Nem precisa apresentar.
E aqui lançando contos, né? Então é conto assim, alguns em primeira pessoa, alguns em segunda pessoa, muita prosa poética, na verdade é prosa de poeta, né? Então a gente fala assim, isso é um conto, não é um conto lá Rubem Fonseca, né? Não é o conto, a gente está acostumado com o conto lá Rubem Fonseca, né? O Luiz Vilela, o Trevisan, né? Dalton Trevisan. Essa nova geração é muito poeta, né? Assim, muito poeta prosador. Então fica essas fronteiras. Hoje em dia essas fronteiras acabaram, né? Então mistura ficção com biografia, mistura poesia com prosa, né? Então hoje tudo misturado. Aquela geração lá do Rubem Fonseca já passou, né? A geração, aquela prosa, bem prosa, né? Aqui não, aqui você mistura poesia com ficção, mistura o diálogo no meio do narrador, aqui tudo misturado. Né? Então fica a dica, Paraísos Artificiais, que lembram o nome de um livro do Charles Baudelaire, né? Paraíso, se você precisar ir Paraísos Artificiais, vai aparecer Baudelaire. Aí ele pegou o título, né? Paraísos Artificiais, depois nós vamos comentar então os contos, né? Fazer um vídeo só sobre os contos, porque eu vou comentar este livro junto com este livro, né? Nós estamos falando aqui do Itamar Vieira Júnior, que está lançando outro livro, O Salvar o Fogo, né? Está na lista também. Já tem um vídeo no canal sobre o Torto Arado, que fiz ano passado, né? Só falar Torto Arado, tá sensacional. E aqui também a mesma coisa, prosa poética, lembro Minha Couto, né? Que fala de temas espinhosos, né? Até violência e tal, violência familiar, violência contra a mulher, mas de forma poética, né? Então esses autores têm essa facilidade de incluir diálogo no meio da narração, né? Passar da primeira pessoa para a segunda pessoa, para a terceira pessoa, né? Então hoje em dia os textos começam, igual a Minha Couto, começa um texto em primeira pessoa, passa para a terceira pessoa, aí entra a poesia no meio, aí o diálogo mistura com o narrador. Então essas questões, todos eles têm esse estilo, né? E então nós vamos ler, e eu vou comentar então um vídeo, né, um enredo dos principais contos desses dois livros, né? Que aí vai ser só novidades do conto brasileiro, ok? Novidades do conto brasileiro. Aí vou fazer um vídeo só sobre o Doramar ou Odisseia, né? Que assim vai falar justamente a questão da história. Inclusive Minha Couto também tem várias histórias, né? Que ponto de vista feminino, condição da mulher, né? Então eu estou percebendo que o pessoal está lendo muito Minha Couto, hein? Tá. Esse aqui é mais, esse aqui veio depois de Minha Couto, mas esse aqui é da mesma época, né? Mesma época aqui, porque na verdade eu acho a diferença aqui, porque por exemplo esse livro aqui 2004, né? Do Paulo Henriques Brito. Ele é uma prosa de poeta, ou seja, tem toda uma construção de poeta, usos de imagem, metáfora, etc. Ou seja, toda aquela ferramenta que ele usa para poema, aqui ele transforma em prosa, né? Já aqui, né, comparando, depois eu vou fazer um vídeo só para isso, o Itamar Vieira Júnior, ele tem esse olhar meio Minha Couto, né? Já tem uma leitura ali da influência, só que como todo bom brasileiro, a gente pega coisas externas, né, e faz aquela antropofagia, né? Então, ou seja, nós estamos digerindo Minha Couto e fazendo a nossa prosa brasileira, né? Então fica a dica, Doramar ou Odisseia, que são contos, né? Então esses dois são de contos. Então nós vamos fazer um vídeo só sobre contos, né, da literatura brasileira atual, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de acompanhar, né? Acompanhar, consumir, comentar a novíssima, né? A novíssima prosa, né? Prosa, então, romances e contos da literatura brasileira atual, né? Então são novas gerações aí, pessoal dos anos 2000 para cá. Você pode já, né? Nós temos 23 anos de história, né? Nós podemos começar a fazer aí, gente, as antologias da literatura brasileira de 2000 para cá, né? Ou seja, 23 anos de muita coisa acontecendo, né? Então fiquem aí as dicas e depois nós vamos falar então da Ana Miranda, né? Já falamos de Ana Miranda, né? Ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.